Olá, que Deus te abençoe, que a mão que sustenta todas as coisas te sustente, te dê força no nome do Senhor Jesus. O poder do jejum, o poder da oração, o poder de se separar um tempo para Deus. Nossas vidas, vivemos uma vida tão agitada, tantas coisas que muitas das vezes deixamos a desejar, ou você deixa a desejar, de não cumprir com algumas coisas no reino, ou ter a importância de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Quando você separa um tempo para o jejum, você se conecta com o mundo espiritual através de oração, leitura bíblica, momento de comunhão, coinonia, de aproximação das coisas de Deus. Por que nós jejuamos? Estamos na graça, porque é necessário mortificarmos um pouquinho a carne, desintoxicar um pouquinho o nosso espírito de tanta toxina que a gente recebe pelas redes sociais, pela vida, pelo dia a dia, nas conversações, nos relacionamentos, no convívio com outras pessoas. Olha, tantas pessoas, Elias, Moisés, o próprio Senhor Jesus, os discípulos, os apóstolos, profetas, sacerdotes, reis, nações, até Nínive em peso de um povo que não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda, jejuaram para que Deus tivesse misericórdia e não levasse aquela cidade debaixo de água. Então por que você não tem essa aproximação de fazer um sacrifício, um jejum? Você sabe por quê? Justamente por falta de orientação pastoral, de modelo. Ora, se o seu pastor, se o seu mentor não jejua, por que você vai jejuar? Se ele não lê as Sagradas Escrituras, por que você vai fazer? Não é tudo uma mentoria? Não, Jesus não nos disse que nós temos que ser exemplo? Está lá em Marcos, capítulo de número 16, 15. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, preste atenção de que como você precisa de ter entendimento das coisas de Deus. Justamente porque com o entendimento você vai errar menos. Falta de entendimento, o povo perece, justamente por falta de entendimento e compreensão das coisas de Deus. Há um episódio na Bíblia, em Marcos capítulo 9, versículo de número 29, que o Senhor Jesus vai dar uma palavra para os seus discípulos que o indagaram de uma forma muito preocupante sobre o demônio que eles não puderam expulsar, denunciado por um pai que tinha um filho que ora caía no fogo, ora caía na água, possesso de um espírito do mal, de um demônio.
E a Bíblia diz que no versículo 29 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, vai dizer: esta casta não se pode sair com coisa alguma. E ele vai apresentar como ela vai sair, a não ser com oração e jejum. Então, esta casta que vocês estão tentando expulsar, ela não sai e não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e com a oração. Por que Jesus aqui, ele traz este entendimento? Por duas coisas. Primeiro, Jesus, neste contexto, ele vai apresentar o poder da fé, colocando no coração daquele pai que ele tinha que desvincular o seu coração da incredulidade. Dentro do texto, a Bíblia fala que houve um episódio em que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou, tornando as suas vestes resplandecentes, brancas como neve. E a Bíblia diz que apareceu ao lado de Jesus Elias e Moisés, que conversavam com Jesus no momento da transfiguração. Obviamente que houve um assombro no coração daqueles 3 discípulos. Coisa inusitada, coisa fora do comum, sobrenatural. Jesus se eleva, fica flutuando, aparecem as figuras de Moisés e Elias. Aquilo ali foi algo muito poderoso para aqueles discípulos. E eles ficam tão perplexos diante daquele acontecimento tão fabuloso, tão maravilhoso, que a Bíblia diz que eles, ainda tomado daquele êxtase, vamos dizer assim, e a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: olha, façamos uma tenda para vocês 3, porque este lugar é bom, agradável. E a Bíblia diz que houve uma manifestação muito poderosa da parte de Deus neste monte da transfiguração. Então, o que eu quero falar para vocês? Depois dessa experiência, a multidão alvoroçada que esperava Jesus, porque aonde Jesus passava, uma multidão se conectava a ele, atraídas por milagres, por sinais, por prodígios, por milagres, por grandes maravilhas e pelos testemunhos que corriam e iam distantes aldeias, cidades, circunvizinhanças, alcançando uma massa de pessoas e que, ouvindo o testemunho, corriam com seus enfermos, coxos, endemoniados, enfermos, ao encontro daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que é cabeça da igreja, daquele que é o cabeça de todo o principado e potestade. E ele mesmo disse que o Pai o confiou todo o poder nos céus e na terra. Então, quando Jesus se aproxima, juntamente com seus discípulos, um homem corre-lhe ao encontro, rogando-lhe, disse: mestre, socorre-me, porque os seus discípulos não puderam expulsar o espírito imundo na vida do meu filho. Olha para você que denúncia, né? Olha a denúncia. Os seus discípulos não puderam expulsar. Então houve uma tentativa. Houve uma tentativa dos discípulos de tentar expulsar aquele mal, aquele espírito das trevas, aquele demônio.
e não conseguiram. E a Bíblia vai dizer então que o pai vai dar o relatório. E o pai vai dizer, aflito, né? O pai aflito, era o único filho, aquela aflição de ver o seu filho espumando a boca, se despedaçando no chão, definhando. E a Bíblia diz que ele rangia os dentes e espumava a boca. Uma hora caía no fogo, uma hora caía na água. Olha o compromisso que esse pai tinha com esse moço, de não permitir que ele ficasse só. Então, não só o filho que estava dominado por uma força do mal, um espírito do mal, uma obra do inferno, né? Como também o pai que não tinha mais vida. Assim, tem muitas pessoas assim. Talvez você está aí vendo uma pessoa com um comportamento diferente, um comportamento todo diferente de um comportamento normal de uma pessoa. Passa noites e dias trancafiado, se retalhando, cortando seus pulsos. Passa a madrugada dentro de cavernas, de túneis, debaixo de ponte, usando a pedra maldita, a pedra destruidora. Então, são pessoas que estão possessas de demônios destruidores, falanges, hostes que estão aí espalhadas neste mundo, batalhões, legiões que entram em famílias, em casas, para causar a destruição, degradação moral e tantas outras coisas que poderíamos enumerar aqui. Então, preste atenção no que eu estou lhe falando. Olha este pai. Este pai estava dominado, escravizado, porque o filho estava dominado, estava escravizado. Quantas pessoas não estão assim? Dominadas, escravizadas, presas, porque não podem se locomover e viver a sua vida, porque estão aprisionadas, olhando e tentando resolver o problema de outra pessoa, que ama e que gosta. Então, este homem, ele vai até o Senhor Jesus, sabedor que Jesus poderia operar um grande milagre. Olha, quando você vem na casa de Deus, você tem que vir com o coração aberto para receber de Deus. Você tem que vir para receber daquele que pode todas as coisas. Não venha com dúvida. A dúvida não opera milagre. A dúvida, ela afasta a pessoa. Porque, olha aqui, queridos, o que é a fé? A fé é um dom. A fé, ela é a conexão de Deus e do homem. Que conexão é essa? A conexão para o milagre, para agradar a Deus. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu costumo a pregar, e nos meus sermões eu falo que existe 3 fé, ou existe 3 posicionamentos de fé. Os que têm uma pequena fé, os que têm uma grande fé e os que não têm fé. Então tem pessoas que estão dentro da casa de Deus dizendo, eu só creio se eu ver. 30 anos, 20 anos, 50 anos dentro da casa de Deus, e a pessoa diz assim, eu só creio se eu ver. É uma pessoa sem fé, é um religioso, sem fé. Ou uma pessoa que tem uma pequena fé. Só que a Bíblia fala do centurião que tinha uma grande fé, que o seu servo foi curado. A mulher cananeia que foi visitada com o poder de Deus, o
espírito que estava na vida daquela filha dela, ela foi liberta. Ele diz: grande é a tua fé. Então tem pessoas que têm grande fé. Os próprios discípulos de Jesus, no barco, ouviu da boca de Jesus: homens de pequena fé. Então há pessoas que têm uma grande fé, há pessoas que não têm absolutamente nenhuma fé, e aqueles que têm uma pequena fé. Olha, este homem queria a fé. Ele não tinha fé. Você sabe por que este homem não tinha fé? Porque o próprio Jesus vai gerar no coração dele a fé. Olha para você ver como o Senhor Jesus vai gerar fé no coração daquele homem. E disse Jesus: se tu podes crer, aqui é a fé, tudo é possível para aquele que crê. Entende você aí do outro lado, que está me ouvindo? Você entende? Ele está dizendo: se tu podes. Ora, não é ninguém que pode por você. Não é ninguém que pode por você, é você. É você e você. Você e Deus, né? É você. Então, se tu podes, você, tu, singular, tu, você, direto, podes crer, tudo é possível. Para quem que crê, ao que crê. Então aqui Jesus desperta a fé morta naquele coração e chama ele para o milagre. Olha para você ver. Por isso que nas minhas reuniões, nos trabalhos que a gente faz, a primeira coisa que eu gosto de fazer é essa ativação aqui. É essa ativação. Porque eu não posso entrar num ambiente impregnado de incredulidade, impregnado de tanta pouca fé e querer demonstrar o poder de Deus num lugar onde as pessoas não creem. Não. Se não crê, não tem o que ver. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Mas se a pessoa crê, ela vai ver coisas grandes. Coisas poderosas. Olha, meu Deus, coisas muito, muito, muito além da expectativa do homem. Então Jesus aqui ativa a fé do homem. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Então você diz: assim seja, o amém, assim será. Esta é a afirmação de uma pessoa tomada pelo poder do Espírito Santo, que crê na palavra vinda da boca do Eterno, do Príncipe da Paz. Então logo, o pai daquele menino clamou com lágrimas. O que é clamar, querido? Gritar em voz alta, no meio da multidão, sem nenhum tipo de constrangimento ou vergonha. Ele grita alto e em lágrimas ele disse: eu creio. Olha a ativação da fé aqui, querido. Olha aqui o que Jesus fez. Eu creio. Então aquele que não cria passou a crer. Aquele que não tinha fé passou a ter fé. Olha, Jesus ele vai dar um ensinamento tão lindo e poderoso na visitação na casa de Marta e Maria e Lázaro, na aldeia de Betânia. Olha que coisa linda, olha que construção. Marta atarefada na sua casa, Maria aos pés de Jesus aprendendo com o príncipe da paz, com o verbo da vida. E aí ele diz: olha Marta, basta, um pouquinho só é suficiente. Mas Maria recebeu uma porção tão poderosa que ninguém vai poder tirar dela. E quando vem o mal, o caos, a morte, Jesus vai lembrar a Marta: eu não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então ele relembra a Marta aquilo que ela esqueceu. Olha, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes uma pessoa de grande fé, como Elias, ele pode ser surpreendido por um mal, por um ataque de um Astarote, de um ataque de um Baal, de um espírito possuidor de perseguição para roubar a fé.
para espantar a coragem. Porque eu disse que a fé, ela anda de mãos dadas com a loucura. É verdade. Loucura no sentido de fazer aquilo que para as pessoas são loucura. A fé, ela anda de mãos dadas com loucura. O machado que flutua na água pelo posicionamento de Eliseu, uma loucura. O Moisés que joga a vara no chão e transforma em cobra, loucura. Não é verdade? Jesus que diz para Marta depois de 4 dias, olha, move a pedra aí. Loucura. Alguém diz assim, quem é esse camarada aí? Que manda uma mulher rolar uma pedra com um homem em decomposição, fedendo, com ataduras cheias de pus, de carne podre. E aí ela move a pedra por fé. Por que não mandou Maria? Porque Maria estava consolidada. Maria era da fé. Maria estava consolidada. Mas Marta estava desesperada, chorando. E a Bíblia diz que Jesus queria reativar a fé que foi morta. Uma vez que a fé foi te dada, o inimigo pode tentar roubá-la, tirar de você. Então, Marta remove a pedra e aquele defunto ouve a palavra, ou, a bem na verdade, o que estava morto, né? Lázaro, ele vai ouvir a palavra. João 5,26 diz que até os mortos ouvirão e lhe obedecerão. É muito forte esta palavra. Então Deus quer reativar a fé na tua vida. E aquele homem diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Querido, quando você dá lugar para a dúvida, você dá lugar também para a incredulidade, para uma sucessão de sentimentos ruins. Existem pessoas intoxicadas. Tem que haver uma desintoxicação espiritual no coração desta pessoa, porque anda fadada de fracasso. Ela tem que ver para crer. Ela está numa reunião poderosa e fica ali dizendo, será que é isso? Quando eu recebo uma revelação da parte de Deus, que eu entrego para a pessoa, muitas vezes eu nem lembro mais daquela revelação. Algumas pessoas já tentou até arrancar de mim, pastor, você lembra o que o senhor falou, querido, no meio do culto? Falei inspirado pela presença de Deus, pelo dom. Não estou lembrado. Mas me fale aqui que talvez eu possa ter da bondade e da graça de Deus de poder ser instrumento para lembrar você alguma coisa. Então é assim que acontece. Amém? Então, Deus deseja reativar essa fé que uma vez foi te dada. Então, ele grita em alta voz, ajuda-me na minha incredulidade. E a Bíblia diz que Jesus então chama o moço, repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais. Você sabe o que é isso aqui? Aquele moço que o pai diz que desde a infância ele era possesso de demônio, ele estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus vai curar e vai libertar. Vai libertar e vai curar aquele moço que andava gritando e agitando. E quando ele cai no chão, o demônio leva ele ao chão com violência. Jesus então, expulsando o espírito, naquele momento, aquele pai vê o filho, vê uma outra pessoa, não mais aquele que espumava a boca e rangia os dentes, não mais aquele que se lançava nas águas e nem no fogo. A partir daquele momento, a ordem de Jesus disse para o demônio, sai
e não voltes mais. Então é possível que uma pessoa, quando ela recebe a libertação de qualquer espírito, é possível que esse espírito volte para tentar entrar. Mas a ordenança de Jesus ali agora é: eu bloqueio a sua entrada, você não entra mais aqui, não voltes mais. Ali não era um pedido, ali era uma ordem direta. E é esta ordem que Deus quer dar para a tua vida, para que este mal não te suceda mais, para que este mal não tome a sua vida, nem a vida dos seus familiares e nem a vida daqueles que te cercam. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque Deus não quer fazer 50% do trabalho na tua vida. Deus quer fazer um trabalho completo, uma libertação completa. A partir daquele momento, o pai volta para casa com o filho restaurado. Sua fé tem que ser reativada. Você precisa ter esse posicionamento de crer e dizer: assim seja, assim será. Creia sem duvidar, porque os que duvidam é semelhante como as ondas do mar. Olha, a pessoa que não tem fé, ela desagrada a Deus, não se aproxima de Deus e também não tem galardão. E quantas pessoas que eu atendo nas reuniões, nos trabalhos de libertação, que quando eu olho para o rosto daquela pessoa, eu vejo um rosto sem graça, não está crendo, duvidando na cara assim, olhando nos olhos, olhando na menina dos olhos, eu vejo dentro do olho daquela pessoa um espírito de incredulidade que neutraliza a ação de Deus. Então, é muito importante que você seja sabedor do que eu estou lhe falando. O mesmo Jesus que operou milagres, e está escrito, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Não duvide do poder de Deus, querido. E não dê fama para demônios, para enfermidade, não dê fama para as coisas vis deste mundo. Creia em Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse para os discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João: não te turbe o coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha a chamada de Jesus, para que os seus discípulos crescem nele, porque ele haveria de padecer. Então, é muito importante que você se abasteça das coisas de Deus, da palavra de Deus, que você possa ter mais convívio com o Espírito Santo através do jejum, querido, através da oração. Quando eu falo de jejum, eu não falo para tocar trombeta, 12 horas de jejum, 15 horas, um dia, 3 dias como eu já fiquei, 40 dias. Não. Nós não somos mais poderosos do que ninguém. Inclusive, no próprio texto, a Bíblia vai falar sobre uma disputa dos discípulos que queriam ser maior, um maior do que o outro. Jesus disse: olha, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos, seja servo de todos. Porque vos digo que aquele que quiser ser primeiro, será derradeiro. Não. Havia uma disputa. Aqui não é para quem quer ser maior. Aqui é para aquele que quer ser grande na fé, poderoso na fé. É isso que Deus quer. Fé que move a mão dele, que agrada a ele, que aproxima dele, que chega a ele para perto e que, através da fé, milagres extraordinários aconteçam na sua vida. Eu fico por aqui orando por você. Esse jejum
Eu vou estar orando pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelos famintos, o jejum de Isaías 58. Eu vou estar orando para que as ataduras, as cadeias sejam quebradas, para que as pessoas que estão atormentadas de demônios sejam libertas. Esse jejum é para muitas pessoas. Todas as quinta-feiras nós fazemos. Não fazemos para tocar trombeta, fazemos para a glória de Deus. E que você se conecte. Oro para que Deus te dê força. Oro para que Deus te dê graça. Oro para que o Senhor possa renovar as suas forças e para que você seja tomado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, assim seja, assim será. Até a próxima, no nome de Jesus.